nosso 39º podcast, dando sequência a uma série de episódios em que a gente vem abordando o tema da saúde mental numa perspectiva de gênero, de relações humanas, de construção de indivíduos e subjetividades partindo de uma visão social, ou poderíamos dizer também socioemocional. E nesse mês de maio, nós achamos, portanto, importante discutir a maternidade. O que é maternidade? Quais as ideias, os conceitos, as imagens que nós temos a respeito disso? Que questões hoje, no século XXI, estão em pauta nessa discussão da maternidade, levando-se em conta principalmente a saúde mental das mulheres? Hoje é dia 19 de maio de 2022. Esse é mais um episódio do podcast Entre Vínculos, que pode ser ouvido pelo Spotify, pelo Google, pelo YouTube e pelo site Recriando Vínculos. Eu sou a Kitty Menezes, cineasta, educadora, e estou conversando hoje com a Andréa Raquel, que é psicóloga. Eu penso, Andréa, que a gente deve começar esclarecendo o que a gente quer dizer quando trazemos a ideia de maternidade, ou melhor, maternidades no plural, porque não há só uma experiência de maternidade, né? Há muitas. Quando a gente fala em mãe, a gente pode se referir a uma ideia de mãe biológica ou de mãe afetiva, ou até de uma experiência de mãe como um cuidado coletivo. Sim, com certeza, maternidades, porque justamente isso. A gravidez é um processo biológico universal, mas a maternidade ou a maternagem, que é um conceito do médico e psicanalista Winnicott, um conceito muito interessante, muito importante, que vem sendo expandido hoje. A maternidade não é maternidade no singular. Há muitas formas de cuidar, né? Cuidar de uma criança, cuidar de um bebê, que inclusive não precisa ser apenas pelas mulheres. A maternagem pode ser feita, pode ser desenvolvida, desempenhada por várias pessoas, não apenas por uma pessoa, e por pessoas de gêneros diversos. Homens, mulheres, a maternagem é a forma de cuidar de uma criança, é como se cuida, qual a afetividade, os gestos, a palavra, a linguagem que nós desenvolvemos ao cuidar de um bebê, de uma criança, para que ele sobreviva. Que o bebê humano é o mais frágil de todos os animais, lembrando disso, que eu acho que é importante. Se a gente não cuidar, ou se a gente não for cuidado, a gente morre. Então, sim, podemos falar em maternagens, maternidades, mas aqui nós vamos focar na maternidade como ocorre, como discussão para nós, no nosso mundo ocidental, individualista e neoliberal. E o que a gente descobre quando vai pesquisar mais a fundo é que ao longo da história a diferença de gênero foi usada como explicação natural para que essas relações se constituíssem. Essa naturalização do poder e dos papéis, como a gente já vem conversando nos últimos episódios, ela acontece sutilmente, a partir de discursos consolidados, padronizados mesmo. A gente vai introjetando comportamentos através de orientações médicas, de convenções e limitações do campo jurídico, das explicações científicas que chegam pela biologia, da moral judaico-cristã. Então é um campo de atuação amplo que forma nossa subjetividade. A gente acaba ocupando um lugar social a partir de um repertório limitado de desejos e comportamentos. Eu acho super interessante notar que quando eu converso com mulheres, e meu trabalho como cineasta e educadora é de muitos encontros. Eu ouço muito esses relatos, que também me constituem como filha, como mãe, como mulher, e eu observo que essa ideia de cuidado como responsabilidade da mãe ainda é muito forte e nos atravessa.
como essa ideia vai ocupando lugares nos cotidianos, como a gente vai se adaptando para cumprir expectativas já constituídas em papéis sociais pré-estabelecidos e como a gente reproduz também os mesmos discursos, às vezes não tanto pela fala, mas pelo nosso próprio comportamento, pelas nossas próprias verdades, né, entre aspas. Sim, eu concordo com você a respeito das queixas ainda muito frequentes das mulheres, das mães, no cuidado doméstico e na falta de apoio familiar ou social também, na divisão das tarefas que inclui o cuidado com as crianças e também que inclui o cuidado doméstico. Ao contrário do que pudéssemos pensar, há um acúmulo de tarefas, né, e há uma sobrecarga para as mulheres que é flagrante e é verbalizada pelas mulheres, nós constantemente ouvimos isso, né? Que quando eu digo ao contrário do que pudéssemos pensar, é porque eu tô me lembrando dos clichês da maternidade, da idealização da maternidade. Então, por exemplo, esse mês de maio é o mês onde nós assistimos muitas propagandas de presentes, de abraços, de homenagens às mães, né? Dando uma imagem, passando uma ideia de alegria, de felicidade, de contentamento, que não é o dia a dia, não procede, é muito idealizada esta imagem. Na verdade, o dia a dia é um dia a dia carregado, é um dia a dia de muitas tarefas, de muita frustração. Com isso, não estou querendo dizer que não pode ser prazeroso, gostoso ser mãe, não pode haver aprendizagem e crescimento, não estou querendo dizer isto, mas a realidade de muitas mulheres, se a gente pensar nas mães solo, por exemplo, não condiz com essa idealização, com esses clichês, principalmente no mês de maio, que eles são exibidos, né? Esses clichês das mães felizes e abraçadas. Tem um documentário que está disponível na plataforma Videocamp, que é O Começo da Vida. É muito interessante porque o objetivo do documentário é contar para quem está assistindo, contar para o público a importância dos primeiros anos de vida de um ser humano. É um exemplo de maternagem, de vários cuidados, de como é importante a forma de cuidar de um bebê, o desenvolvimento psicológico e neurológico. E esse documentário mostra outras culturas, outras formas de cuidar e aborda, traz comunidades nas quais a criança, o bebê, é cuidado pela comunidade. Então, o cuidado é dividido. Não fica sob a responsabilidade apenas de uma pessoa ou de uma mulher. É bastante importante falar isso, porque nós não conseguimos pensar isto, né? Que seria possível uma outra sociedade, que seria possível um outro modo de cuidar dos nossos filhos e filhas que fosse menos difícil e com menos sobrecarga, como a gente vive no mundo ocidental, não é mesmo? Essa ideia de divisão de responsabilidade aparece muito em outras organizações sociais, como você falou. Eu dei uma pesquisada aqui na internet antes do nosso podcast e eu vi, por exemplo, que na Tanzânia tem um ditado que diz: um só joelho não ampara uma criança. E em algumas regiões da África Central também tem um ditado que diz: uma só mão não nina uma criança. E aí nessas falas a gente vê que a responsabilidade envolvida nos cuidados com um bebê, com uma criança, não é só dos pais, mas de toda uma família, de toda a comunidade. Tem muita gente hoje trazendo essas reflexões nas redes sociais, nos espaços acadêmicos e experimentando outras possibilidades de cuidado, né? Algumas mães se reúnem, se estabelecem pequenas creches em casas, elas vão se revezando. Então eu acho que essa discussão sobre maternidades é uma conquista poderosa para a gente cuidar desse mal-estar, dessa insatisfação que vai gritando, principalmente quando chega nessas datas polêmicas, como você bem disse, em que se comemoram ideias
ideias constituídas a partir desses discursos que a gente falou no começo da nossa conversa. Quer dizer, o que a gente vai comemorar no Dia das Mães aqui no Brasil, onde mais de 11 milhões de mulheres são mães solo e têm que dar conta de questões financeiras, domésticas, afetivas e pessoais sozinhas. E mesmo as mulheres que têm parceiros, que tipo de parcerias são possíveis no espaço privado, num contexto em que outros espaços nos colocam amarras, limites? Pois bem, você colocou a realidade como ela é. Talvez muitas e muitas mulheres tenham que cuidar dos filhos sozinhas, seja na classe baixa, seja na classe média. A gente vê essa responsabilidade e essa realidade. Então, como conciliar os papéis sociais de mãe, de profissional, se houver o de esposa ou de namorada, como dar conta de tantas coisas, de tantos papéis, principalmente como dar conta de maneira a não sentir culpa. Esse é um tema e uma questão que eu quero trazer aqui para a nossa discussão. Eu constato e tenho estudado isso, que as mulheres se sentem cada vez mais culpadas. Quer dizer, não é possível dar conta de tantos papéis de maneira que eu termine o dia e sinta, funcionou, está tudo bem, eu não sinto culpa. A culpa é uma queixa também, é bastante verbalizada e precisa ser discutida, eu creio. Por que nós sentimos tanta culpa? Por que as mães, ao tentar cumprir com tantas coisas, com tantos papéis, sentem tanta culpa? Que nunca está bom, né? Parece que nunca está bom. Antes de mais nada, é bom lembrar e situar que esse sentimento de culpa e de que nunca está bom parece o modo de funcionamento da nossa sociedade neoliberal. Então, nós somos mesmo culpados, nos sentimos devendo em quase todas as atividades e os papéis sociais que nós desempenhamos, tanto como trabalhadores, trabalhadoras, profissionais, creio que mães, pais, filhos e estudantes, porque nós vivemos nessa sociedade que debita no indivíduo a conta de tudo. Se deu certo, se não deu certo, se foi um sucesso, se foi um fracasso. Essa sociedade neoliberal, ela não considera a sociedade, o contexto social no qual nós nos desenvolvemos, nos construímos, não considera as relações. Então, a conta toda da vida, dos êxitos, dos não êxitos, do que deve ser feito, do que não pode ser feito, do que deu certo e do que não deu, é colocada no indivíduo. Então, nós temos um ser humano, que é esse ser humano deste mundo, desse sistema neoliberal que nós vivemos, que é um ser humano culpado. Nós podemos afirmar isso. Como que isso pode ser visto, discutido na questão da maternidade? Eu observo que talvez haja uma espécie de mãe empreendedora em voga hoje em dia. A ideia do empreendedorismo, que vem das empresas, né, do mundo do trabalho, do capitalismo e do neoliberalismo, talvez ela tenha penetrado, esteja fazendo parte das famílias hoje, pelo menos uma parte das famílias. Então, nós temos mães que são responsáveis pela gestão da casa, pela educação dos filhos, pelas tarefas, inclusive, da escola, o que mais? Pela nutrição. Então, eu brinco, né, que você é mãe professora, você é mãe motorista, você é mãe nutricionista, haveria uma espécie de empreendedorismo doméstico que fica na conta, em geral, de uma mulher, da mãe da casa. Mesmo que hajam empregados na casa, essa gestão é feita pelas mulheres em geral, pela mãe. E ela cansa, é uma gestão que cansa. É muito difícil dar conta de tantas coisas. Eu percebo até que a linguagem que nós estamos usando hoje é a linguagem do neoliberalismo nas nossas relações familiares. Então, por exemplo, eu invisto no meu filho. Os nossos filhos e filhas
seria uma espécie de projeto. Então, eu acho que a gente precisa ir pensando nessas coisas, e nosso objetivo aqui não é discutir o neoliberalismo, eu não vou entrar nisso, mas é bom a gente lembrar que nem sempre a humanidade foi desse modo. E aí, quando você dá esses exemplos, Kit, de outras culturas, como você deu, e está levantando uma série de coisas importantes, eu acho que é importante a gente compreender isto, que este é o nosso modo de viver de hoje, que nem sempre foi assim, portanto, nem sempre precisará ser assim. Eu gostaria de aproveitar e citar o livro que eu li recentemente, que é da Lina Meruane, uma escritora chilena. É um livro bastante crítico, polêmico, que trata da questão da maternidade. Eu acho que a gente não precisa concordar com tudo que ela fala, que ela diz no livro, e eu não concordo com tudo que ela traz, mas ela traz esse questionamento da mãe perfeita. O livro começa com a discussão sobre: é preciso ter filho? Ela traz essa discussão que já foi feita por outras autoras. O clássico dessa discussão se chama O Mito do Amor Materno, é um livro da Elizabeth Badinter, e é um livro clássico na área da psicologia, da filosofia, da sociologia, e que advoga, sim, pela perspectiva, pela concepção de que a maternidade não é algo biológico e não é um instinto. E, portanto, nem todas as mulheres precisam ser mães. Por que todas as mulheres têm que ser mães? Por que essa pressão? E a Lina, neste livro, ela vai nos mostrando o quanto as mulheres ainda hoje são persuadidas a cumprir este papel social de mãe, o quanto a sociedade ainda cobra e impõe às mulheres que sejam mães, mesmo quando talvez elas não tenham o desejo de ser mãe. Ainda há uma ideia, eu acho que é um mito, de que se uma mulher não for mãe, ela é como se faltasse a ela alguma coisa. É como se ela ela fosse diferente das outras mulheres, ela tivesse algum defeito. Ela tivesse algum problema emocional, psicológico. Isso é um enorme equívoco, uma coisa que não faz nenhum sentido, não é corroborado pela ciência hoje, pelo menos não pela sociologia, pela psicologia, e creio que nem pela biologia, embora eu não saberia falar muito da biologia. Então, a Lina, ela dá continuidade a esse questionamento que, como eu disse, já foi feito por outras autoras, inclusive, rapidamente citando o movimento das mães arrependidas, que vem despontando na internet, em livros, em blogs, que faz esse questionamento, que discute a questão da maternidade, de será que as mulheres precisam ser mãe, elas podem não ser mães e tudo bem, isso não seria um problema. A Lina retoma essa discussão, só que ela amplia bastante essa discussão, porque ela é muito crítica aos discursos e aos modelos de família, de infância e de maternagem do século XX e do século XXI também. Inclusive, eu achei muito interessante o livro, porque ela chega a fazer uma crítica aos feminismos. Ela vai descrevendo vários movimentos da maternidade, de grupos, também grupos feministas, que muitas vezes parecem libertadores, parecem revolucionários e progressistas, mas que ela acha que a proposta, por exemplo, a proposta de amamentação contínua, de longa amamentação, a proposta de uma nutrição só por orgânicos, a proposta de usar fraldas que não sejam descartáveis, a proposta do parto sem anestesia ou mesmo o parto em casa. Ela faz uma crítica a esse modelo, porque ela entende que isto traz a mulher de volta para casa, isto incumbe
incumbe a mulher de mais trabalho ainda, de um encargo muito grande. Na verdade, ela entende isso como uma outra roupagem doméstica para, justamente, a domesticação das mulheres. Quer dizer, seria uma outra forma das mulheres voltarem para casa e assumir esses encargos, essas exigências que, na verdade, vão sendo feitas às mulheres agora para uma maternidade muito perfeita. Ela entende que os critérios para a maternidade, entendida como maternidade perfeita, eles vêm aumentando, eles não vêm diminuindo e vem constituindo um estilo de vida. Então, ela é bastante implacável, né, nas críticas que ela faz nesse livro, e eu acho que a gente pode pensar nisso, né? Eu acho muito interessante, porque eu, por exemplo, quando eu engravidei e tive meu filho, em 2000, eu sou mãe de filho único, eu passei por esta fase, eu considero uma fase, para mim, pessoalmente, onde eu não admitia utilizar, por exemplo, alimentos comprados em supermercado, essas caixinhas de alimentos processados. Então, eu fazia as papinhas, batia com alimentos orgânicos e congelava. Na minha cabeça não entrava que eu iria dar esses alimentos processados para o meu filho. Obviamente, eu fiz isso por um tempo e ele foi crescendo e fui desistindo de muitas coisas que eu pensava. Porque, veja, como ser essa mãe mais que suficientemente boa? A mãe suficientemente boa é um conceito do Winnicott. Mas hoje, como ser essa mãe que é mais do que suficientemente boa, é uma mãe perfeita, com tantos critérios? Como ser essa mãe nesta sociedade tão consumista, essa sociedade desigual economicamente, sem paridade de gênero, uma sociedade que, inclusive, está retirando direitos trabalhistas conquistados por homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras ao longo de décadas, de um século, talvez. Não é exigir demais, porque fica na conta do indivíduo, não é mesmo? Não é compartilhada esses critérios, cumprir esses critérios. Fica na conta, em geral, da mulher. Então, não é exigir demais cumprir com tudo isso? Exigir e se exigir, porque as mulheres se exigem. Eu acho assim uma discussão muito polêmica, muito complicada de fazer, porque a gente está lidando com muitos conceitos aí. Então, quando a gente pensa nessa questão das fraldas, por exemplo, né, a gente tem aí uma outra discussão que é do meio ambiente. Como é que essas fraldas elas vão ser descartadas? Em que lugar? Quanto tempo demora para elas se decomporem? Então, assim, a discussão ela passa também por outras instâncias. A gente tem que pensar muito mais coisas. Não se trata mais de, eu vou usar fralda descartável porque vai facilitar minha vida e eu tenho que trabalhar, etc. Não, tem uma questão ambiental aí. Mas quem vai lavar essas fraldas, né? Nessa parceria e dentro desse contexto de tantas mães solo. Então, é uma discussão realmente muito polêmica. E é interessante notar, é interessante pensar que no polo oposto dessa tentativa de dar conta, de ser essa mãe perfeita, nesse contexto social que a gente experimenta hoje, existem as mulheres que sucumbem, que desistem, que adoecem. Essa semana, no dia 9, saiu uma matéria na Folha de São Paulo falando que essa crise que a gente está passando hoje leva as mães a deixarem os bebês com menos de 2 meses nas creches de São Paulo. Esse número é 22 vezes maior que no início da pandemia. A gente tem coisas muito básicas que a gente teria que pensar para poder discutir outras. Quer dizer, se a gente sabe que o leite materno é essencial para a saúde de um bebê, como é que o Estado permite que essas mães voltem a trabalhar com 2 meses? É uma discussão anterior a qualquer outra, né? Que a gente teria que ter como base para poder pensar todas essas outras questões. Então, quando a gente vê que a questão da saúde mental também está muito presente nessas histórias, a gente começa a entender que não é uma questão do indivíduo, mas uma questão social. Quando eu estava pesquisando para a gente conversar nesse podcast, eu li o artigo Maternidade e Loucura, questões jurídicas em torno do poder familiar.
Esse artigo é resultado de uma pesquisa de duas psicólogas da Universidade Federal da Bahia, a Adilane dos Santos Barbosa e a Vládia Jamile dos Santos Jucá. Está na internet esse texto. Elas entrevistaram 6 mulheres, mães de crianças com 5 anos ou mais, que fossem portadoras de algum sofrimento psíquico grave com trajetória de tratamento no SUS. E ali tem uma fala de uma mulher de 48 anos, ela é mãe de 2 filhos. Na época da pesquisa, um tinha 30 e outro tinha 29. E ela tinha o diagnóstico de transtorno bipolar. Nessa breve biografia, né, dela, a gente já entende que ela tem uma história de ser mãe muito jovem. Ela foi mãe aos 18 anos. E ela relata ali nesse texto, que perdeu a guarda dos filhos depois de uma viagem que ela fez para a Argentina com um namorado. E aí a gente pode até continuar nesse desenvolvimento dessa narrativa, né? Quem é essa mulher? Ela é uma mãe solo nesse momento, talvez restabelecendo laços afetivos. E aí a sua mãe, a avó das crianças, também está segurando uma onda, né? A gente pode perceber que é ela que está apoiando a filha, pede a guarda das crianças e ganha. E ela questiona que isso se deu sem abertura para negociações, sem acolhimento da justiça. Quer dizer, o que o Estado faz num caso como esse? Uma mãe que está sozinha, cuidando de 2 filhos, tem questões de saúde mental. Talvez essa avó que pediu a guarda dos filhos também pode ter sido uma mãe solo. Quer dizer, a história está se repetindo. Como é que é isso? Então, são negociações entre histórias de opressão e revolta, de luta e resistência, aos padrões instituídos, ao direito à vida, à alegria. Então, quando você tem um caso de mulheres sobrecarregadas que vão adoecendo, é de uma sociedade adoecida que a gente está falando. E a gente tem constatado muito isso nas nossas conversas, né, Andréa? Concordo com o que você está falando, e é isto mesmo, uma sociedade adoecida que não faz a discussão do ponto de vista social, de um projeto social. A discussão fica fragmentada, colocada nos indivíduos. Então, estas mães que sucumbem, adoecem, e as mães empreendedoras, as mães que tentam ser perfeitas também adoecem. Ambas as mães adoecem. Às vezes a família inteira adoece e começa a ter sintomas psicológicos ou físicos, que o adoecimento pode ser físico também, para dar conta de tantas coisas. Então, entendo que a discussão precisa ser ampliada mesmo. Então, se a sociedade não muda, como vai haver uma amamentação que seja por 6 meses, por 8 meses, por um ano, se não há garantias na sociedade para que isso seja feito, como você está dando exemplo da creche, né, dos 2 meses que você sinalizou. Então, são contradições sociais e não das mães, das mulheres. É muito mais complexo. Para terminar, eu gostaria de lembrar, dentro do que você está finalizando, Kit, do filme A Filha Perdida, que eu acho que traz essa discussão da mãe que não dá conta das expectativas da sociedade e acaba saindo da sociedade onde está situada e deixando o papel de mãe. Então, esse filme que foi bastante discutido nas redes sociais é bastante interessante, porque essas mulheres são julgadas, né, Kit? Todas as mulheres sempre julgadas, ou porque fazem isso, ou porque fazem aquilo, ou porque amamentou pouco, ou porque amamentou muito, ou porque deu tal comida, ou porque não deu, ou porque teve muito presente, ou porque teve muito ausente. Então, esses julgamentos, eles enlouquecem, eles adoentam as pessoas. E a outra indicação que eu deixo para quem tiver interesse é um romance que se chama Morra, Amor, da Ariana Harvitz. É um romance muito bonito, muito interessante, difícil, não é para todos os gostos, mas que traz a angústia profundamente, existencialmente, de uma mulher tentando lidar com a família, o bebê, o marido e a loucura. Uma mulher que vai adoecendo nesse contexto. Vou ler, para a gente encerrar, uma frase deste livro, Morra, Amor. Com uma das mãos seguro meu nenê, com a outra a espátula. Com uma das mãos preparo a comida, com a outra me apunhalo. Que bom ter 2 mãos.
Encerramos por aqui hoje. Muito obrigado a todas e todas que partilham do nosso podcast. Quantos tempos tecerão teus vestidos de lã? Quantas tranças os tempos fizeram pra assar teus cabelos? Quantos beijos beberão do teu peito a fã? E dos seios sugarão suco sem dó dos teus zelos? Senhora de saia, de ventre pré-destino, quantos tempos cruzaram num ponto de cruz teu destino? Mães de Jesus, ó Virgem